E aí pessoal, aqui quem fala é o Daniel. E este é mais um vídeo do nosso canal Projeto Marvel em Tokifef. Bom galera, nesse vídeo eu vou contar um pouco como foi o modo história e contar todas as referências e o que aconteceu nesse modo história. Então né, aqui vai meu alerta de spoiler. Mas né, pra quem jogou ou quem provavelmente não vai jogar e quer saber como foi o modo história, aqui esse vídeo é pra você. Então, vamos lá. Primeiramente, é nos mostrado uma cena onde que o mundo está em ataque pela Hydra. Então, para salvar todos, Thor chega para tentar impedir tudo aquilo que está acontecendo. Porém, é chegado então um exército bem mais forte da Hydra, que aparentemente pode ser um desafio maior para o Thor. Então, surge atrás o Raio Negro e o Pantera Negra para ajudar, como aliados para ajudar Thor. Thor pergunta ao Pantera o que está acontecendo e que ele responde que não sabe, só sabe que está havendo uma invasão. E neste momento cai um raio do céu que mostra que aparentemente é o poder do Thor ali. Porém, o que não faz sentido algum é que o Thor está ali. Então eles vão averiguar a situação. Chegando lá, eles encontram o Capitão América lutando contra o Thor. E que esse suposto Thor acaba descendo o cacete no Capitão América, que aparentemente o matando. Thor então fica enfurecido, achando que aquilo é enganação dos inimigos. Thor então furioso decide partir para a briga contra aquele suposto clone dele. Então surgem os clones também do Pantera Negra e do Raio Negro atrás do Thor. Então tudo aquilo nos parece ser uma gravação vinda do futuro. Então, em dias atuais, Jocasta nos mostra que aquilo era uma gravação feita por Nick Fury, vinda do futuro. Nick Fury nos explica, então, que o fim do mundo aconteceu mesmo e que ele, infelizmente, está morrendo e que trouxe essas informações para nós agirmos e fazer alguma coisa para que o fim do mundo não ocorra. Jocasta, então, nos informa que Nick Fury nos nomeou o novo diretor da SHIELD e que ele preparou também uma equipe resposta para o que a gente precisasse fazer, e que essa equipe seria do Capitão América, o Homem de Ferro e a Viúva Negra. Depois de encontrar a equipe, é preciso descobrir o que está acontecendo e como o fim do mundo irá ocorrer. O Capitão América se pergunta quem poderia ser responsável pelo fim do mundo. Eles deduzem então que a Hydra ou a IMA não seria responsável por isso, pois eles não iam querer o fim do mundo, pois eles são uma organização ambiciosa que querem apenas dominar o mundo. Então, o único que resta da lista deles é o Ultron, que não ligaria nem um pouco pela carnificina que seria o fim do mundo. O Homem de Ferro então pede para que Jocasta detecte onde que possa estar o Ultron. Com o radar dela, ela consegue detectar que uma presença que pode ser o Ultron indo em direção à Torre Stark. Então eles decidem ir para averiguar. Chegando lá, eles encontram diversos robôs do Ultron atacando a Torre Stark. Jocasta então informa ao Homem de Ferro que o controle de multidão já está ocorrendo, que todo o prédio está quase todo evacuado. Chegando à Torre Stark, eles encontram com uma armadura que aparentemente é a do Máquina de Combate. Eles a enfrentam, mas a derrotam facilmente, o que mostra depois que a armadura estava vazia e que não era o Máquina de Combate, que é o James Rhodes. Chegando mais à frente, eles encontram o Visão. Ao conseguir derrotar o Visão informa que apenas estavam ali para distrair eles. Então, ele, usando o seu poder de intangibilidade, ele foge atravessando a parede. Eles retornam então para a base da SHIELD, onde que a Jocasta informa eles que a única coisa que estava faltando era uma pessoa, e que essa pessoa era uma doutora que trabalhava nas indústrias Starks, a doutora Gemma Simmons. Que, para quem não saiba, a doutora Gemma Simmons ela é uma das personagens da série Agentes da SHIELD. Então, ao descobrir que a doutora Gemma Simmons foi sequestrada, eles tentam descobrir o porquê que ela foi sequestrada. Eles então tentam descobrir o que ela representa para as indústrias Stark, o que ela estava pesquisando. Mas não tem tantas informações, então Jocasta fica responsável por identificar o que ela estava pesquisando, enquanto os heróis vão em busca de mais informações.
Ao sair, eles encontram o Ultron. Ao derrotar o Ultron, nos revela que ele está seguindo um suposto mestre, o que não faria sentido algum, pois como ele tem uma personalidade megalomaníaca, ele só seria mestre dele mesmo. Porém, quem seria o mestre então do Ultron? Ultron então consegue fugir, obviamente, pois é meio difícil conseguir pegar um robô que não está em um corpo só. Então Jocasta revela que pelos seus sensores consegue rastrear a Gemma Simmons, que está em um dos laboratórios da IMA. Então eles decidem partir para lá para resgatá-la. Com isso, eles não sabem o que está acontecendo e ao chegar lá, eles pensam que o suposto mestre do Ultron poderia ser o MODOK. Porém, ao chegar lá, ao adentrar mais a fundo, eles acabam enfrentando o cientista supremo, que acaba ser um desafio, mas eles o derrotam e encontram onde estavam mantendo a doutora Gemma Simmons como refém. Eles então conseguem salvá-la. Então, eles conseguem salvar a doutora Gemma Simmons. Ao levá-la em segurança para a base da SHIELD, eles perguntam o que eles queriam dela. Ela informa a eles então que eles queriam a pesquisa dela, que era sobre fendas dimensionais, mas que ela não saberia o porquê que eles queriam isso. Ao voltar ao laboratório, eles encontram com o Luke Cage, que diz para eles que ele não é desta dimensão, e sim de outra, e que ele não está aqui como um herói, e sim como um vilão. Mais a fundo, eles acabam encontrando o que a Natasha chama de Doppelganger, que seria uma duplicata dela mesma. Mas o que eles descobrem é que que essa viúva negra é ela mesma, só que de outra dimensão, também maligna. E ao sair dali, eles encontram o MODOK, que é aparentemente o mestre é um dos mestres que está responsável pela IMA. MODOK então revela que ele descobriu uma outra dimensão que poderia estar alterando todo o universo. Então MODOK foge usando uma máquina de deslocamento dimensional, o que ninguém sabia o que era no momento. Ao voltar para a base secreta da SHIELD, onde eles estavam resolvendo todo esse problema, eles descobrem que a base principal da SHIELD está sendo atacada por criminosos que aparentemente eram para ser criminosos simples, mas que eles estavam mais fortes do que deveria. Nisso, eles descobrem que esses capangas, esses criminosos, estavam tentando roubar um rastreador dimensional, que seria um componente, que seria um mecanismo onde que permitiria a eles de viajar ou até mesmo trazer qualquer coisa ou qualquer quantidade de coisas de outras dimensões. Porém, eles descobrem que esse dispositivo estava sendo desenvolvido pela doutora Gemma Simmons e que ele não estava funcionando, por estava faltando diversas peças. Então, eles descobrem que as peças que estavam faltando estavam sendo roubadas por outros capangas. Então, eles deparam com o Venom, que é o que é responsável por roubar algumas das peças que estavam faltando. Por achar estranho que o Venom estaria agindo, eles então descobrem que o roubo estava sendo de uns cristais especiais denominados de ISO 8, e que esse ISO 8 poderia ser o responsável pela suposta maior força dos criminosos que estavam mais fortes do que deveriam estar. Ao voltar para o esconderijo da SHIELD, eles detectam outro ataque em outro local, e que esse ataque estava acontecendo pelo Eric Brooks, ou seja, pelo Blade. Ao impedir que o Blade consiga, eles detectam diversos picos de energias que seriam oriundas de outros ISO 8s que estariam por toda a cidade. Eles então vão averiguar cada um dos pontos. Ao chegar ao segundo ponto, eles encontram com um Homem de Ferro de outra dimensão. Ao derrotá-lo, eles vão para o próximo ponto, que acabam encontrando com o Homem-Aranha de outra dimensão também. Nisso se revela que eles precisavam de um acelerador de partículas que estava sendo roubado naquele exato momento pela Agente 13, que é a Sharon Carter. Nesse todo emaranhado de confusão, Sharon Carter acaba revelando que ela foi responsável por matar o Capitão América na dimensão dela. E ao revelar isso ao capitão, ele fica um pouco bolado com a situação, e que será que poderia ser revertido de alguma forma? Eles então, ao descobrir que os vilões precisavam de um acelerador de partícula, eles descobrem que os ISO 8s eram peças essenciais para o deslocamento e a abertura da fenda dimensional.
isso poderia ser aquilo que destruiria todo o universo deles. Jocasta então mostra para eles qual que é o próximo destino depois deles terem impedido o roubo do acelerador de partículas. Jocasta então revela que o próximo destino deles é um complexo de pesquisa localizado no Novo México, que estava responsável por criar um rastreador dimensional, que era peças para finalizar o projeto de deslocamento dimensional. Ao chegar nesse complexo, eles se deparam com a versão de outra dimensão do Capitão América. Ao encontrar esse outro Capitão América, a gente pode perceber que não é a mesma dimensão que está se unindo para dominar a nossa dimensão, e sim várias outras dimensões, pois, como disse a Sharon Carter anteriormente, ela havia matado o Capitão América, ou seja, ela não é da mesma dimensão que esse Capitão América. Ao ver que o Capitão América é um agente da Hydra, é uma versão da Hydra, eles o derrotam e vão para a próxima sala, onde encontram o Dr. Octopus, e esse Dr. Octopus mostra não ser um dos personagens vindos de outra dimensão, e sim, ele é dessa mesma dimensão e que está agindo, ele mais o Sexteto Sinistro, agindo em junção com a ideia de trazer a outra dimensão para cá. Dr. Octopus então revela que para que a máquina possa funcionar e trazer toda outra dimensão, é preciso ter todos os ISO 8 para que a máquina funcione. Dr. Octopus consegue fugir e eles então voltam para o esconderijo, e lá eles decidem ir em busca de todos os ISO 8. Ao ver que os ISO 8 estavam sendo protegidos pela SHIELD, Natasha então percebe que aparentemente há uma espécie de espião dentro da SHIELD que estaria vazando todas as informações sobre os ISO 8 e as suas localizações. Então eles detectam um outro ataque a uma outra base da SHIELD, e que nessa base existia um ISO 8 escondido, que estava sendo protegido pela SHIELD. Ao chegar lá, eles descobrem que quem estava atacando era o Tentáculo, e quem estava liderando aquela equipe de ataque, a SHIELD, do Tentáculo, era nada mais nem menos que o Clint Barton, ou seja, o Gavião Arqueiro. Ao enfrentar o Gavião Arqueiro, eles então vão em busca de tentar proteger o ISO 8. Ao ver quem estava atacando, eles encontram com um mercenário. Ele estava liderando alguns outros capangas para o roubo, porém, ele acaba matando um dos seus próprios aliados por ele ter sido seguido. Então o mercenário revela que apenas quer matar um monte de gente. Ao derrotá-lo, nossos heróis voltam para o esconderijo da SHIELD. Ao voltar para a base, a doutora Gemma Simmons faz uma descoberta de que, com uma quantidade suficiente de ISO 8 obtida, a transferência dimensional em larga escala seria possível. Então, eles decidem ir atrás de todos os ISO 8 para impedir que os vilões conseguissem todos os sets de ISO 8. Eles se perguntam onde poderiam estar outros ISO 8. Ao perceber que se a Tentáculo tem a Elektra, ela aparece para tentar impedir os nossos heróis. Eles descobrem então que o Tentáculo está agindo em Hell's Kitchen e que a Elektra, ela tinha roubado mais um dos ISO 8 e que tudo estava parecendo organizado demais. Então não seria um plano louco, e sim um plano bem organizado para a dominação de tudo. Eles então, ao voltarem para a base, fazem uma pequena lista onde descobrem que os vilões estão se unindo e que até agora tem o Ultron e seus robôs, o MODOK e a IMA, o Dr. Octopus e o Sexteto Sinistro juntos para que o plano pudesse dar certo. Então, quem mais estaria se unindo a eles? Eles descobrem que a Elektra e o Tentáculo roubaram um dos ISO 8, então seria mais um para a lista. Eles então a encontram, mas ela consegue escapar. Eles então encontram com o Rei do Crime e seus capangas que estavam atacando. Então, eles percebem que aquilo tudo está sendo um plano, não é um plano louco e histérico que os vilões estão criando, e sim um plano bem elaborado. Está tudo bem pensado para que eles possam conquistar seu objetivo de dominação mundial, e que a primeira flecha já havia sido atirado, e que a verdadeira guerra estava apenas começando. Bom, pessoal, é isso. Como essa história é bastante longa, eu decidi dividir ela em dois. Então, futuramente está saindo a segunda parte do modo história. Beleza? Então, eu espero que vocês estejam gostando, né? Eu sei que estou com bastante falhas aqui. Eu espero melhorar futuramente para que eu seja um bom contador de história para vocês.
beleza? Quem puder deixar um like, deixa um like aí. Comente o que achou de legal ou sugestões aí nos comentários. E é isso, e este foi mais um vídeo do nosso canal Projeto Marvel em ToqueFef.